Boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Vamos meditar em Gênesis capítulo 37, versículo 3, que nos diz assim: Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar pacificamente. Nós vamos ver quem era José. José era filho de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel, e era filho de Raquel, a segunda esposa de Israel. E nós vamos ver que José, o Senhor tem seus planos em meio aos nossos processos, e os processos nos levam para o cumprimento e a realização do propósito. E nós vamos ver que José, ele era o filho amado de Israel. E nós vamos ver que José também, ele era fofoqueiro. Nós vamos ver no versículo 2, na parte B, que vai nos dizer assim: trazia más notícia deles a seu pai. Então nós vamos ver que José, ele tinha 17 anos e ele trazia as más notícias das coisas que aconteciam, ele levava a seu pai. E nós vamos ver que isso vai trazer muitos pontos para os seus irmãos o odiarem. E quando José ganha essa túnica de seu pai, é mais um ponto para ele ser mais odiado ainda. E nós vamos ver que não para por aqui. Prossegue. José, ele vai ter sonhos e ele vai relatar a seu pai e a seus irmãos. E nós vamos ver que um sonho vai fazer ainda com que os seus irmãos entendam que José tem um propósito. E nós vamos ver que no versículo 11 vai nos dizer: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Então nós vamos ver que os seus irmãos tinham ciúmes de José também. Quantos pontos José tinha para ser odiado, desprezado e rejeitado por seus irmãos? Ele era fofoqueiro, ele era o preferido de seu pai por ser filho da velhice, e nós vamos ver que tudo isso contribuiu para o propósito de Deus na vida de José. E nós vamos ver que seus irmãos, eles vão até Siquém para cuidar do rebanho. E nós vamos ver que seu pai, ele vai chegar para José e vai pedir para que José vai para ver como eles estavam. E nós vamos ver que José era obediente, porque ele diz: eis-me aqui. E nós vamos ver que José vai de Hebrom, ele foi a Siquém, mas ele não conseguiu achar os seus irmãos. E nós vamos ver que ele vai encontrar um homem, porque ele anda errante pelo caminho, José anda errante pelo caminho. E nós vamos ver que esse homem vai orientar ele que eles estão em Dotã. E nós vamos ver que José, ele vai ir até Dotã. E nós vamos ver que de longe os seus irmãos avistaram ele e conspiraram matar José. E nós vamos ver que um deles vai dizer, Rubem vai dizer: não, lancemos em uma dessas cisternas. E nós vamos ver que ele foi lançado na cisterna e a cisterna estava vazia. E nós vamos ver que José, ele foi o alvo ali dos seus irmãos, porque eles queriam matar o sonhador. Eles não queriam que José sonhasse.
porque José representava ameaça para eles, porque eles tinham ciúmes e inveja de José. E nós vamos ver que ia passando ali uma caravana de midianitas, que eles traziam especiarias, bálsamos, aromatas e mira, e eles levavam para o Egito. E nós vamos ver que Judá teve a ideia de vender José para os ismaelitas como escravo. E nós vamos ver que José, ele foi vendido por 25 ciclos de prata aos ismaelitas, que levaram ele para o Egito. E nós vamos ver que Rúben, ele fica apavorado quando ele chega e ele não vê José na cisterna. Então nós vamos ver que José, ele estava sendo conduzido de uma forma não agradável para o seu propósito. E nós vamos ver que eles vão ter a ideia, para não ter ali uma forma com que eles fossem acusados daquela morte, eles vão pegar ali um bode e eles vão matar e vão derramar o sangue sobre a túnica de José. Porque quando José foi lançado na cisterna, o que ficou na mão dos seus irmãos? A túnica. E nós sabemos que José não pediu aquela túnica. Não foi José que chega a Israel e fala: dá uma túnica para mim diferenciada. Não, foi seu pai que lhe concedeu aquela túnica. E nós vamos ver que eles chegam até Israel, falam a Israel aquela situação, aquela mentira, aquela acusação. E Israel vai lamentar por José por vários dias. E nós vamos ver que a mão do Senhor vai ser com José, porque não importa aonde você estiver, aonde lançaram você, aonde jogaram você para que você morresse, o propósito de Deus está vivo em você. São permissão de Deus para encaminhar você para viver o verdadeiro propósito de Deus. E nós vamos ver que José, ele chega e ele é vendido como escravo e ele vai ali ficar, né? Lá no capítulo 39, no versículo 1, diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. Aonde José vai parar? Na casa de Faraó. E nós vamos ver que José, ele vai ali ser administrador da casa de Potifar. E nós vamos ver que o Senhor vai abençoar a casa de Potifar porque José estava lá. Nós vamos ver no versículo 5 que diz assim: E desde que eu fizera mordomo de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. A vida de José, a presença de José ali, o Senhor abençoou a casa de Potifar, desde que ele foi feito mordomo. A nossa vida, aonde nós estivermos, debaixo da direção, da orientação de Deus, tem um propósito. E vidas são tocadas, vidas são abençoadas pelas nossas vidas. Porque a presença do Espírito Santo é em nós.
está dentro de nós, flui como a água, ela flui em nossas vidas. E nós vamos ver que José, ele foi instrumento de Deus na casa de Potifar. Mas nós vamos ver que não se encerra ali as batalhas de Potifar e não é ali a glória se finda sobre a vida de José. Nós vamos ver que a mulher de Potifar, ela vai estender os olhos e desejar José. E nós vamos ver que a palavra vai nos dizer que José, ele era formoso de aparência. E nós vamos ver que ela se engraçou com José. No versículo 6 vai nos dizer que José era formoso e de porte e de aparência. Então nós vamos ver que essa mulher, ela vai crescer os olhos para cima de José e ela vai tramar ali para se deitar com José. E nós vamos ver que um dia a casa estava só, não havia pessoas ali, só estava ela e José, e ela vai agarrar as vestes de José e José foge ali e fica somente as vestes nas mãos dessa mulher. E nós vamos ver que ali houve uma acusação contra a vida de José. E nós vamos ver que José vai parar aonde? José vai parar na prisão. E nós vamos ver que Potifar, ele ficou muito irado. E nós sabemos que o Senhor, ele é um Deus que vê todas as coisas. Ele vê aquilo que o homem não vê. E nós vamos ver que no versículo 21, o Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro. Pouco tempo, José, ele estava administrando a prisão. E nós vamos ver que o Senhor abençoava tudo que José fazia. O Senhor abençoava. E nós vamos ver no versículo 23 que diz assim: e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Sabemos que José não foi parar lá porque ele errou. Ele foi parar lá inocente. Ele era inocente, mas o Senhor tem seus propósitos, os seus meios de trabalhar. Para chegar aonde o Senhor deseja que chegue, Ele vai permitir com que nós passamos por aflições, por perda, por dor, por abandono, por rejeição e por tantas outras coisas ao qual o Senhor deseja nos moldar. E nós vamos ver que José na prisão, ele vai interpretar o sonho do padeiro chefe e do copeiro chefe. E nós sabemos que José, ele vai deixar bem claro para eles o que aconteceria e vai dizer no versículo 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Então, José, ele vai dizer, não se esqueçam de mim. E nós sabemos que, o que foi que aconteceu? Eles se esqueceram de José. O homem pode esquecer de você, mas Deus, ele não esquece. Ele prepara você, ele molda você e ele encaminha você no tempo que ele deseja, no tempo que ele almeja. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, é no tempo de Deus, ao qual ele escolheu, ele designou para que seja realizado e cumprido segundo a vontade dele. E nós vamos ver que ali, se
o copeiro-chefe lembrasse de José, teria ali uma vaga disponível na padaria, a vaga de padeiro-chefe. Mas o Senhor não era da vontade de Deus. Por isso que ele veio a esquecer de José. Ele não se lembrou. Ainda a palavra é bem clara. Todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. E nós vamos ver que Faraó vai ter um sonho e ele se inquieta, o coração dele se inquieta e mandam chamar José. Aonde José está? Servindo na prisão. E nós vamos ver que ele vai colocar roupas, fazer a barba e vai se apresentar diante de Faraó. E nós vamos ver que ali mais um pouco do propósito de Deus sendo cumprido e realizado na vida de José. O sonhador estava vivendo os sonhos que sonhou, os sonhos ao qual Deus concedeu a ele, que não eram sonhos de José, não, eram sonhos de Deus para a vida de José. E nós vamos ver que ele vai interpretar os sonhos para Faraó. E nós vamos ver que qual foi o propósito de Deus para que José chegasse novamente aonde o Senhor desejava que ele chegasse. Então nós vamos ver que José vai interpretar os sonhos, que seriam 7 anos de abundância e outros 7 anos de miséria, de fome, de escassez. E nós vamos ver que José vai instruir Faraó e vai dizer: ponha administradores sobre a terra e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito dos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão e recolham o cereal debaixo do poder do faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E nós vamos ver que José ele vai dar um conselho ali ao faraó para ele colocar ali um administrador. E nós vamos ver que Faraó vai dizer: disse Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Aqui Faraó reconhece que há o Espírito de Deus sobre a vida de José, que tudo que ele coloca a mão, o Senhor prospera, o Senhor abençoa. E nós vamos ver que Faraó vai colocar José ali como o segundo maior autoridade da terra. E nós vamos ver que o Senhor vai abençoar e capacitar José no seu propósito. Mas o que levou José até chegar ali a ser a segunda maior autoridade no Egito? Foi o temor de Deus, a obediência e o processo. José passa pelo processo da rejeição na casa do pai. José passa por processo de acusação na casa de Potifar. José passa pela prisão sendo inocente. Tudo isso foi para aperfeiçoar e moldar José. Nós vamos ver que o que levou José a ser a segunda maior autoridade do Egito. Ele não deixou com que as feridas
o aprisionasse. Ele perdoou a esposa de Potifar. Ele perdoou seus irmãos, porque nós vamos ver que quando ele encontra com seus irmãos, ele vai chorar alto, que o Egito vai ouvir. Mas ele perdoou seus irmãos. E nós vamos ver que ele ainda vai encontrar com Israel, seu pai. O propósito de Deus nas nossas vidas, nós muitas das vezes não compreendemos, porque os processos ao qual nós passamos são dolorosos, sangram os nossos pés. As acusações, as palavras, elas vêm, elas nos machucam, mas nós não devemos ficar prostrados diante das palavras lançadas contra as nossas vidas. Nós devemos nos posicionar, se levantar e lutar, porque nessas guerras nós não estamos só. Deus é conosco e Ele nos faz triunfar para a glória do seu nome. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que é que tem afligido o teu coração, que tem trazido angústia, tem trazido sofrimento, dor. Mas de uma coisa eu sei, o Senhor está no controle e Ele tem um propósito. No meio de tudo isso, o Senhor tem um propósito na tua vida, sim. Ele tem um propósito você está encaminhando você para um propósito a ser cumprido, a ser realizado. Quantas pessoas se lançaram contra você, mas a mão do Senhor te guardou, porque Ele tem um propósito. Não desanime. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te damos graça. Obrigado por esse dia, pelas tuas bênçãos, pelo teu poder, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Nós te louvamos, te bendizemos, Pai. O Senhor possa nos dar força, que o Senhor venha ser conosco, assim como o Senhor foi com José nos seus propósitos, nos seus processos. Honra, Pai. Honra, Pai. Honra, Jesus, a fé de cada um dos teus filhos. Honra, Jesus. Honra, Jesus, a fé dos teus filhos. Sim, honra, Jesus. Honra nessa tarde, Pai. Concede-nos vida, livramento, nos livra, Pai. Coloca, Pai, em nossas vidas pessoas que nos instruirão e orientarão até nós cumprir o teu propósito com plenitude para a glória do teu nome. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aqui deixo meus agradecimentos a todos os inscritos no canal. Deus abençoe, um abraço e feliz quinta-feira.